Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas. Um pouquinho atrasado porque o Facebook deu um probleminha. Não sei se foi de lá, não sei se foi daqui da minha máquina, mas de repente do nada voltou. Eu falei: opa, estamos atrasados, mas não podemos deixar uma quarta-feira sem a nossa live do nosso querido Centro Espírita lá em Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos todos nós, mais esta noite, estarmos juntos, unidos, sempre pensando no nosso querido Mestre, o nosso amigo de todas as horas. Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos iniciar o capítulo 14, uma certa sequência daquela reunião onde André Luiz está com o ministro Clarencio tentando voltar ao trabalho, né? E principalmente o trabalho específico, o trabalho de médico na colônia de Nosso Lar. Para quem está chegando agora, nós estamos fazendo a leitura do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. E esse capítulo é o capítulo onde André Luiz se encontra com o ministro numa reunião lá em Nosso Lar, pedindo oportunidade de retorno ao trabalho dentro da medicina. E para quem também não lembra, no capítulo passado, ele descobre que uma reunião com o ministro nunca é algo tão simples. Ele agenda, ele chega de manhã cedo e descobre que o ministro só recebe as pessoas em duplas, justamente para facilitar, para que a gente consiga, ao sentar com essa nobre figura, consiga entender também o desejo, os anseios de outras pessoas. Eu acho que é um exercício bom de empatia. Gostei muito dessa dinâmica da reunião em Nosso Lar. Antes de iniciarmos, vamos ver quem já está aqui. Temos diversas pessoas. Albertinho, meu amigo, muito boa noite. Sérgio, boa noite, Sérgio. Tiago, jovem Tiago, tudo bom com você, meu querido amigo? Sônia Maria, boa noite. Silvia, muito boa noite para você também, para a sua família. Patrícia Valente, boa noite. Tudo bom, Patrícia? Marisa, boa noite, Marisa. Sônia, tudo bom, Sônia? Muito boa noite. Vovó Maria Terezinha, boa noite. Lúcia Regina, boa noite. E as pessoas vão chegando. Elizabeth, boa noite. As pessoas vão aparecendo. Denise Ferraz, boa noite. Ritinha, boa noite. Casa ficando cheia. E eu acho que já podemos partir para uma pequena introdução, como é no nosso costume. Vamos lá. O que eu pensei hoje em fazer? Porque quando eu li esse capítulo 13 e o capítulo 14, me deu uma certa sensação de que a geração, eu vou tentar ser direto, mas ao mesmo tempo com muito cuidado. Que a geração atual que está lendo esse livro, né? Eu não tenho nenhum problema com essa geração atual. Meu filho tem 13 anos, né? E em breve eu vou querer que ele leia esse livro. Eu acho muito importante. Mas, de alguma maneira, eu acho que, como no na nossa introdução a gente falou, que a gente não pode ter um olhar, né, muito atual para esse livro, porque ele foi escrito em 1930 e poucos, né? A realidade era outra. Então a gente tem umas questões ligadas ao machismo ali, e esse anacronismo não pode acontecer, né? Nós temos que entender que esse livro é um fruto de uma época. E quando eu leio esse capítulo 13 e o 14, né, quando eu reli, de alguma maneira parece que Clarencio foi um pouquinho duro. E hoje a gente vai ver também
no capítulo 14, né? Essa continuação. Parece que Clarence é um pouquinho duro com o André Luiz, ou com a companheira da semana passada que ele conversou. E aí eu fico pensando assim, eu, de uma certa forma, e provavelmente vocês também, que são um pouco mais velhos, todos nós fomos criados com uma certa rigidez, onde as pessoas, os nossos educadores, pais, e eu não estou falando de surras homéricas, que eu acho que isso não tem nenhum cabimento, mas de alguma maneira jogar duro e falar, olha, não pode, isso não pode fazer, tá errado isso, olha o que está certo, né? E hoje em dia parece que se você de alguma forma for direto, for mais incisivo, né, ou for mais enérgico, é como se o outro lado não fosse conseguir lidar com essa pressão, tá? Então, a juventude que estiver ouvindo isso, não às vezes não agora ao vivo, mas mais para frente, pegou, está gostando do estudo, leia com muita tranquilidade e compreenda que o mundo você pode ser enérgico, né? Mas sem faltar com respeito, sem ser agressivo, né? Ser incisivo, né? Deixar clara a posição. Ó, isso aqui eu acho que está errado. As críticas hoje em dia são muito mal vistas. Ontem eu estava conversando com a minha esposa e ela falou algo interessante, né? Que a geração mais nova lida muito mal com frustração. E às vezes a frustração é o que é de mais importante em nossas vidas. Nós precisamos, muitas das vezes, nos frustrarmos, justamente para dar uma reviravolta, dar aquela volta por cima. Não, eu vou lá, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Né? Não podemos ter medo disso. E, de alguma forma, quando a gente viu na semana passada, a moça ficou muito frustrada. Ah, não quero trabalhar, eu estou aqui querendo as coisas, mas eu não quero dar nada em troca. E com certeza passou esse sentido de frustração na mente dela. Só que, também repetindo esse com certeza, ela deve ter saído de lá com o orgulho ferido e tocada para a transformação. E é isso, é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto é continuarmos a analisar as profissões. E hoje, como o André Luiz vai buscar, né, nesta reunião esse retorno à área médica, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre medicina, tá? Nesse início, um pouquinho muito pouco, muito superficialmente, para a gente tentar compreender e migrar para outras áreas de atuação. E aí não precisa ser profissão, pode ser uma ocupação, né? Eu não recebo salário nenhum em relação a isso, mas eu tenho uma ocupação que envolve trabalhos voluntários, que envolve uma ajuda assistencial. Sempre nós temos ocupações, tá? Então, quando a gente pensa em medicina, eu acho interessante voltarmos 2.500 anos. E por que eu estou falando isso? Quem acompanhou a leitura do livro A Caminho da Luz vai entender rapidamente. Foi o período que houve uma preparação para a chegada de Jesus à Terra. Jesus nasce 2.000 anos atrás, mas 500 anos antes de Cristo, o plano espiritual, organizado pelo próprio Mestre Jesus, já começou a trabalhar o terreno aqui da Terra para receber a Boa Nova. E um dos grupos, né, mais brilhantes que nasceram, né, uma civilização assim gloriosa, foram os gregos. E justamente nesse período clássico, né, que chama-se de a Era de Ouro de Péricles. E o expoente máximo é Sócrates. A gente não vai falar hoje sobre Sócrates, mas vamos falar um pouquinho sobre um grande personagem dessa Atenas, né? Não vou nem dizer Atenas porque ele não era de Atenas, eu vou corrigir. Desse mundo helênico da Era de Ouro, do que nós chamamos hoje de Grécia. A medicina, ela praticamente era muito misturada com todo tipo de misticismo, tá? E hoje, se algumas vezes uma pessoa tem um ataque epilético, por exemplo, a gente ainda ouve, isso é coisa do demônio. A gente ainda vai ouvir isso. E imagina 2.500 anos. O quanto de
de erros, enganos, equívocos existiam na hora do diagnóstico de uma doença. A gente não vai falar a coisa do demônio 2.500 anos atrás, porque muito provavelmente eles não tinham esse conceito. Mas, muito provavelmente, na Grécia Antiga, o conceito seria de uma raiva, uma vingança divina, né? Porque tínhamos vários deuses. E os deuses trabalhavam muitas das vezes para o bem e para o mal. Eram deuses muito humanos, os deuses gregos. E por volta assim, de 480 antes de Cristo, nós temos essa grande figura aqui nascendo. E aí, se eu não me engano, é Atenas mesmo, tá? E olha o que ele está falando sobre a epilepsia. Eu questiono muito essa tradução da palavra epilepsia, tá? Porque muito provavelmente deve ter sido uma... De alguma forma, essa palavra foi mais... Não tinha esse sentido como a gente conhece hoje, mas vamos enxergar a epilepsia como alguma questão neurológica. Então, Hipócrates, que é o pai da medicina, ele falava isso 480 a.C. Os homens pensam que a epilepsia é divina, meramente divina no sentido da raiva, da ira dos deuses, tá? Meramente porque não a compreendem. Se eles denominassem divina qualquer coisa que não compreendem, não haveria fim para as coisas divinas. Então, quando a gente já começa a enxergar, gente, 2.500 anos atrás, alguém já olhando e falando assim, olha, isso que está acontecendo aqui é uma causa fisiológica, tá? Isso não tem nada a ver com sorte, com a ira de um Deus. Nós temos que examinar, nós temos que tentar entender a medicina iniciando, mas você já tinha um pensamento. Por que eu estou falando isso? Porque a gente viu também que logo depois da Grécia vem Roma, a Roma tão gloriosa, né? Com tantos valores, e Emmanuel citou muito no livro A Caminho da Luz, os valores da família, os valores do direito romano, e alguém que ele citou, e daqui a pouco a gente vai falar, um pouquinho mais na frente, Marco Túlio Cícero, um grande jurista, orador, esplêndido. E Emmanuel acaba dizendo que a vaidade, o orgulho, todos os nossos erros que conhecemos muito bem, acabaram sufocando essa obra divina, que foi um presente divino para a humanidade, né? Receber povos tão evoluídos, tão avançados, mentes tão brilhantes. A gente pegou agora Hipócrates, a gente vê, olha, isso era muito revolucionário para a época. E de alguma maneira nós botamos tudo isso a perder. E com a queda do Império Romano, em 476 depois de Cristo, o mundo entrou num período que conhecemos como Idade Média, né? E chamamos da Era das Trevas. Eu até questiono bastante, né? Eu sou do grupo hoje em dia que lê e de alguma maneira acha que não foram somente trevas em 1000 anos, né? Houve muita coisa grandiosa que aconteceu. Mas se pararmos para pensar, dentro desse pensamento, comparando com a Era Clássica, com certeza foram 1000 anos de trevas. E 1000 anos que, de alguma maneira, parece que ficamos abandonados. Sem nenhum tipo de novidade. Mas se olharmos o que estava acontecendo na medicina do Oriente, por exemplo, aí mais especificamente na Pérsia, eu vou trazer uma imagenzinha que vai falar muito bem sobre esse pensamento novo. Isso quem disse foi um grande médico chamado Ibn Sina. Da forma latinizada dele é Avicena, tá? Então a gente está falando aí em torno do ano 1000. Imaginação é metade da doença. Tranquilizar-se
metade do remédio. E a paciência, o primeiro passo para a cura. Por que eu estou falando isso? Porque 1000 anos atrás, praticamente, já existiam pessoas aqui na Terra, mesmo nesse período conturbado de Idade Média Europeia, e a gente está saindo da Europa, né? Nós estamos indo para o Oriente Próximo, para a antiga Pérsia, onde hoje é o Irã, já existia uma mente que via o ser humano não mais como apenas um corpo a ser curado, mas um ser completo, cheio de nuances, de camadas. E uma das formas de enxergar a cura era o pensamento positivo. Era a gente também querer se curar. Então entende como Deus sempre nos enviou grandes pensadores, grandes nomes, para olhar de uma outra forma, para enxergar o mundo de maneira diferente, vislumbrar uma outra direção. Nós sempre seremos convidados a esse tipo de reflexão. Sempre. Então, quando enxergamos o nosso eu 2000 anos depois de Cristo, a gente não tem desculpa de dizer, não, eu não sabia. Eu nunca experienciei isso. Com certeza nós vivemos na Idade Média Europeia, nós demos pulinhos também no Oriente Médio, fomos islâmicos. Nosso lema, a caravana, não é à toa. Né? Nós já participamos de diversos grupos, agremiações, religiões, tivemos contato com diversas informações. Se não foi na medicina, foi na matemática. Se não foi na matemática, foram nas artes, foi na música. Então, não temos desculpas de dizer, não, eu não sabia. E sempre a humanidade, em todas essas áreas do conhecimento, foram tocadas por esse pensamento, e que aí eu vou trazer muito para nossa religião, esse pensamento cristão, até mesmo em regiões onde o cristianismo não era bem visto. Porque foi Jesus, como vimos no livro A Caminho da Luz, eu estou fazendo muita ponte nesse livro, que organizou, que nos enviou todos esses grandes pensadores. Então, se Sócrates estava nascendo na Grécia, em Atenas, contemporâneo a ele, Siddhartha Gautama também estava nascendo no Oriente, Confúcio também estava nascendo no Oriente. E a gente está falando de períodos muito próximos de tempo. Ele sempre nos enviou esses expoentes que nos ajudaram a direcionar as nossas vidas, apontando para a moralidade, para o algo a mais. E por que eu estou falando isso tudo? Porque quando olhamos as nossas profissões, seja um motorista de ônibus, que está lá fazendo o seu trabalho diário, e que muitas pessoas vão achar que é um trabalho simples. Eu fico imaginando um motorista de ônibus dirigindo no Rio de Janeiro. Que dificuldade, que estresse. E aí, em nenhum momento estou colocando com demérito essa profissão. Mas seja um motorista de ônibus, vamos ver a importância que existe nessa área de atuação, lidando com tantas vidas. E mesmo que ele siga direitinho, não corra, ele pode sempre fazer algo a mais. Vem um idoso, ajuda o idoso a subir. Uma criança, se preocupa com a criança. Pode ser simpático. Está com bom ânimo. Ah, Leco, mas você não tem ideia do que é o estresse do trânsito do Rio? Lógico que eu tenho. Eu não sou motorista de ônibus, mas eu tenho carro. Eu dirijo, eu sei o nível de estresse. Mas as profissões estão
sendo bombardeadas também por diversos tipos de estresses, as demais profissões. Não é desculpa. Onde estivermos, podemos, de alguma maneira, trabalhar em nome de Jesus. Eu não tenho que converter as pessoas. Ah, vem cá, arrependei-vos. Não é isso. Não tem que ser um João Batista dentro do ônibus. Mas eu posso ser gentil. Eu posso ser gentil sendo um cozinheiro. Imaginar as pessoas que estão no meu restaurante ou na minha casa, que vão se alimentar aqui desses meus pratos, elas também precisam de algo a mais. Elas precisam, às vezes, de uma atenção, de um cuidado especial. E que meu pensamento aqui pode, de alguma forma, o pensamento equilibrado pode estar indo para essas pessoas através da minha profissão, da minha área de ação, que seria, no caso, o cozinheiro, um jardineiro, um músico. E eu coloquei aqui, em cima desse ônibus, um jornalista. E é interessante a gente analisar, né, o jornalismo hoje em dia, o jornalismo contemporâneo. Quantas vezes o jornalista, ele em nome de um ideal que não tem a ver com a verdade, ele vai tentar nos manipular. E eu não estou pegando nenhum tipo de esquerda, direita, não quero entrar nessa briga. Mas a gente sabe, hoje com essas famosas fake news, né, o quanto de inverdade pode estar sendo passada em nome de uma utilidade. E quando eu falei de Marco Túlio Cícero, né, esse grande jurista da época gloriosa de Roma, ele tem uma frase que para mim é muito importante. Nada mais torpe, nada mais perigoso do que colocar no mesmo nível o que é útil e o que é honesto. Porque muitas das vezes aquilo que é útil, eu posso estar cheio de boa intenção, mas é útil para quem? Para o meu grupo? Para a ideologia que eu acredito? Para a minha empresa? Nada é mais importante do que a honestidade. Então não podemos equiparar a utilidade para um certo grupo com a honestidade. E aí a minha preocupação é: estaremos em nosso lar e alguém vai perguntar o que você fazia na Terra? Ah, eu era motorista de aplicativo, de táxi. Eu queria muito trabalhar aqui. Vamos supor que tivesse também Uber em nosso lar, né? E aí Clarence vai olhar para mim. Quanto de utilidade, quanto de amor, quanto de bom ânimo você, de alguma forma, você levou para os seus passageiros? Ou você somente era um motorista? E aí a nossa cara assim, não, eu era só aquele motorista e eu nem dava nem bom dia. Um cozinheiro, eu queria trabalhar na cozinha desse hospital imacular. O quanto lá na Terra você dedicou realmente de bom ânimo para as pessoas que estavam degustando os seus pratos? Que às vezes tão bonito, né? A gente olha aquelas apresentações hoje em dia, tão belas. O quanto, de alguma maneira, a gente deu algo mais. O carinho, o cuidado. E a oração que não é dita, mas a oração que é sentida, que muitas vezes é muito mais importante do que palavras. Você é um jornalista, o quanto de verdade você utilizou, apesar da sua ideologia. O quanto de informação verdadeira você passou. Eu vou dizer, não, porque eu tinha, de alguma forma, uma boa intenção de ajudar. Então eu menti aqui, eu não falei a verdade aqui. Essa outra verdade eu falei só a metade. E aí Clarence vai dizer, meu filho, a estrada para o umbral é que a
Acho que nós caímos rapidinho, né? Então, o que eu estava dizendo, aí a gente vai estar conversando com o Clarencio, o novo Clarencio, e ele vai dizer: a estrada para o umbral é pavimentada por boas intenções. E, na verdade, nós temos que trabalhar sempre na honestidade, trabalhar sempre nos ensinamentos de Jesus. E para terminarmos, eu trouxe uma brincadeirinha aqui com vocês, já que estamos falando sobre profissões e a importância da profissão. Vocês devem lembrar, né, que o Homem-Aranha, conversando, na verdade o Peter Parker, conversando com seu tio, o tio diz para ele: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, para cada aquela nossa profissãozinha ali, e todos nós temos algum tipo de poder em nossas profissões, vem grandes responsabilidades junto. E hoje em dia, no mundo da gestão, nós temos uma palavra que é muito utilizada. Eu coloquei em inglês, não quero dar uma de bonzão aqui não, mas porque é difícil realmente a gente traduzir essa palavra, que é o accountability. Porque, na verdade, ela é um vetor. As pessoas traduzem como responsabilidade. Mas ela é mais do que responsabilidade. Ela é essa brincadeira entre poder e responsabilidade. Quanto mais poder tivermos, mais responsabilidades nós teremos também. Então nós temos que ficar com muita atenção em relação ao poder e à responsabilidade atrelada a esse poder. Por que eu estou falando isso? Porque, vamos supor, eu sou um evangelizador na casa espírita. Eu trabalho com crianças nas escolas. Eu trabalho com crianças no catecismo da Igreja Católica. Olha a quantidade de responsabilidade que eu tenho com essas crianças. Eu tenho poder sobre essas crianças. Às vezes eu sou uma referência. Então nós temos que ter muita preocupação do que nós vamos falar, de como nós vamos falar, o que nós vamos despertar nesses jovens. E o mundo está esquecendo dessa soma vetorial, que é poder e responsabilidade. Nós só queremos poder. Estamos esquecendo das questões tão profundas ligadas à nossa responsabilidade. E se der um problema com uma criança dessa, o que eu vou falar? Ah, não era meu filho. Não tem problema nenhum. A gente sabe que vamos ter que, de alguma maneira, voltar e desarmar todas essas bombas que nós armamos aqui nas nossas vidas. Principalmente na vida dos outros, que é algo tão sagrado. Então tenhamos, dentro desse olhar profissional, muita preocupação. Principalmente quando estivermos lidando com educação, com a vida dos outros. E principalmente, voltando a essa palavra, com a educação de crianças. Vamos lá. Beber uma aguinha aqui para a gente iniciar a leitura. Deixa eu achar. Aqui. Elucidações de Clarencio. Pulsava-me precípite o coração, acelerado o coração, fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos, vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Eu faria a mesma coisa. Eu ia estar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Depois dessa bronca bem educada que Clarencio deu na senhora,
que vai ser de mim? Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme. Como se adivinhasse, não, né? Com certeza ele conseguia ler, né, esses pensamentos de André Luiz. Pronto a ouvi-lo. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava. Entretanto, a consciência me divertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão a correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Esta ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido, falei. Tomei a liberdade de vir até aqui rogar seus bons ofícios, para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus mistérios, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Clarencio fitou-me longamente, como a identificar-me as intenções mais íntimas. Aí eu já ia estar chorando. Clarencio, faz isso não. Já sei. Verbalmente, pede qualquer gênero de tarefa. Mas, no fundo, sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança que eu recebia no coração, com gestos confirmativos. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra, passou a confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades, no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Viu? Ele, de maneira assim bem direta, ele foi enérgico, falou das questões. E hoje, muitas das vezes, esse tipo de frustração que André Luiz estava sentindo já ia acabar com a conversa. Você não está aqui para me ajudar, eu vou embora então. E nós temos que ser mais fortes. Temos que compreender que essa energia é necessária para nos colocar de volta ao rumo. Ante aquele olhar firme e bondoso, ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Respeitosamente ponderei. Reconheço a procedência das observações. Mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Impulso muito nobre, disse Clarencio sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos no trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor, no quadro de seus divinos serviços do planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Essa conversa poderia ser idêntica a Clarencio com um motorista. Eu quero ser motorista do Aeróbus. Eu era na terra motorista.
Ok, o senhor dirigiu o ônibus lá, perfeito. Mas faltou esse algo diferente. Isso não te credencia a ser um bom motorista aqui em nosso lar. O senhor deveria ter buscado um auxílio maior aos passageiros, uma preocupação maior com as regras do trânsito, tá? Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente da esfera do corpo físico. Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Olha a comparação como ele faz no mundo material. Só as cascas secas das árvores. A árvore é muito mais do que essa questão superficial da casca. Nós somos muito mais do que as questões superficiais do mundo material. E aí, quando a gente pega aquele grande médico, né, de 1000 anos atrás, ele está falando sobre essa questão do otimismo, da boa vontade. Ele, 1000 anos atrás, já enxergava que nós somos mais do que um simples corpo que precisa do remédio. Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática, aquela visão mais superficial, estatística. Não, não, esses remédios aqui funcionam com 80% dos pacientes. É essa a matemática que ele está falando. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina do planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros compreendem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns, e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho, para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do auxílio retomasse o fio das elucidações. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Que coisa profunda, né? Deixando muito claro, olha aqui, ó, o senhor pode ter sido um ótimo fisiologista na Terra, mas não está preparado ainda para ingressar na medicina do espírito. Essa ação era para ter iniciado lá na Terra. E a gente está olhando só a medicina, mas como eu disse, todas as áreas de atuação precisam ter esse tipo de visão transcendente. Todas. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E fazendo esforço por conter as lágrimas, pedi humilde. Submeto-me a qualquer trabalho nessa colônia de realização e paz. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu. Meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tem igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz, oportunamente. Sua posição atual não é das melhores, entretanto, é confortadora, pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Minha mãe? Perguntei inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Parece estar falando comigo. Mas nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Olha, muita gente que lhe ajudou, hein? Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, por graça. Mas, presentemente,
pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos ao seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui ao seu favor. Não tem uma frase que Chico fala, né? Que todo bem que fizermos será o grande nosso advogado onde estivermos? Tá aí a prova, né? Desses 6.000, 15 estavam ali pensando nele, gratos, e de alguma maneira esse amor, né, essa ajuda verdadeira que ele, provavelmente nesses 15, ele se empenhou, estão cooperando nesse soerguimento do espírito dele. Concluindo a sorrir, as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou: aprenderá lições novas em nosso lar e, depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante. Pela primeira vez chorei de alegria na colônia. Oh, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes, é preciso se calhe o coração no grandiloquente silêncio divino. Que interessante, né? Engraçado quantas vezes a gente pega esse livro, passa por esse capítulo e não dá atenção devida. E é por isso que eu fico extremamente grato de poder, uma vez por semana, estar aqui e ler com vocês essas páginas tão abençoadas. Porque quando a gente está com mais atenção, quando a gente está, né, nesse tipo de projeto, a nossa leitura ela é mais acurada, ela é mais aprofundada, a nossa atenção é maior. Então eu fico muito grato. Primeiro, a casa, que nos deu essa oportunidade, e com certeza a todos vocês que estão aqui, e de alguma forma estamos unidos, né, com o pensamento focados. Isso ajuda bastante na compreensão dessas sábias palavras. Agradeço demais e eu acho que podemos ir para a nossa prece. Vamos? Como o Albertinho sempre fala, lembrando do copo d'água e do pensamento ligado ao nosso mestre amado, o nosso Rabi da Galileia. Querido Jesus, aqui estamos, Senhor, com os corações repletos de gratidão. Que teu amor, a sua paciência e a sua compaixão possam invadir os nossos lares, possam tocar em cada célula dos nossos corpos, físicos, mas principalmente dos nossos corpos astrais e do nosso espírito. A saúde que vem de Ti faça-se presente em nossas vidas. E com esse bom ânimo, com esse acréscimo de misericórdia, possamos também compreender a importância que cada um de nós possuímos nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nos nossos amigos, nos nossos familiares mais distantes. Todos nós somos importantes. Toda a humanidade é uma grande família que precisa ser abraçada.
Sejamos então, Senhor, instrumentos úteis para o seu trabalho, para a sua lavoura. Por menor que sejamos, possamos ser úteis. Fica conosco, Mestre, nos abençoando. Que todo o nosso desejo verdadeiro de transformação, de mudança, possa ser abençoado e fortalecido pelos teus ceareiros. Que a tua paz, que teu amor esteja sempre em nossos corações, hoje e sempre, Senhor. Assim seja. Mais uma vez, muito grato por esse espaço e pela companhia de todos vocês. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, e acima de tudo, estejamos com Deus Pai, que nos deu a vida e que mantém toda essa estrutura funcionando ao nosso redor. Obrigado a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser. E um ótimo... Sei que hoje ainda é quarta-feira, né? Um ótimo final de semana para todos. Que passe logo quinta-feira e que chegamos em momentos de descanso também. Beijo em todos. Fiquem com Jesus.